Pães angélicos. Graças e louvores sejam dados em todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados em todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Panis angelicus, fit panis hominum, ad panis celicus, figuris terminum, ores mirabilis, aducat hominum, pauper, pauper, servus et humilis, pauper, pauper, servus et humilis. Panis angelicus, fit panis hominum, ad panis celicus, figuris terminum, ores mirabilis, aducat hominum, pauper, pauper, servus et humilis, pauper, pauper, servus et humilis. Eita Senhora, saudade. Como é que tá, dona Terezinha? Tá bem, assim, né? 89, tá meio. Porra, tá vivida. 89, Ainda caminha, ou tem dificuldade? Ou tá lúcida? tem artrose, não, tá? Oh, Problema já. é começo de Alzheimer, É, não? começo. Hum? É. Mas ainda tá bem assim. Da lei, assiste televisão. Casou, tem 2 filhos. Que coisa mais linda, pô. E todos dois. Aleluia, 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 aleluia. A última vez que eu a vi com os meninos era muito nova. Não, perdão, antes da pandemia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo.
nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esqueci o nome da senhora. Ana. Ana, né? Cheiro na Dona Terezinha. Todo mundo lá, Juliano, menino. Tá aqui, vai pro YouTube daqui a pouco. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Meus amados irmãos e irmãs, quando existe amor, não há mais sossego nem cansaço. Só tô só agradecendo. E é confiando nisso e em solicitude com o senhor arcebispo Dom Juarez, eu venho trazer uma pequena palavra a partir do Santo Evangelho que foi agora proclamado. Amados e amadas, a presença de vocês na celebração de Corpus Christi, na nossa Catedral de Nossa Senhora das Dores, como agora nesta procissão, é exemplo para nós, é consolo e conforto ao coração da nossa igreja. É bonito de ver esta linda manifestação pública da nossa fé na Eucaristia. É Teresina louvando e adorando o seu Senhor. Permita-me, amados irmãos e irmãs, iniciar lembrando aquela frase de São Pedro, que extasiado no Monte Tabor, no momento da transfiguração, ele disse: é bom estarmos aqui. Repito a mesma frase de São Pedro: é bom estarmos aqui. Vamos repetir:
É bom estarmos aqui. Confesso a vocês, queridos amigos e amigas, que sou absolutamente incompetente nas ciências exatas. Para mim, é um mundo distante e não consigo chegar, nem conhecer e menos ainda dominar. Contudo, ouvi muitas pessoas amigas e competentes dizer que na geometria, tanto plana como espacial ou descritiva, bastam 3 pontos para termos ou formarmos um plano. Basta observarmos o tripé do fotógrafo. Ele oferece, pelos seus 3 pontos, um plano seguro para se fazer uma excelente fotografia. A palavra de Deus que acabamos de ouvir, no relato de Lucas, sobre os discípulos de Emaús, nos oferece também 3 pontos importantes, essenciais para o seguimento de Jesus: a escuta, a oração e a partilha. Lucas escreve que nesse mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante apenas 11 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam abatidos e conversavam talvez sobre o fracasso de Jesus. Aos olhos humanos, Jesus fora de fato um fiasco naquele momento. Eles estão voltando para seus antigos afazeres, talvez tristes e sem horizontes. Eles esperavam Jesus político, reformador, que restabeleceria a dinastia de Davi com poder e força, que mandaria os romanos de volta para Roma, aniquilaria os vizinhos incômodos. E nada disso aconteceu. Jesus estava morto e sepultado. Eles viviam a decepção e o de cabeça baixa retomar suas vidas era também uma atitude de fuga. Eles e muitos dos discípulos de Jesus queriam adaptar Jesus às suas necessidades. Não viam Jesus como o Cristo de Deus, o Redentor. E nós, amados e amadas, quantas vezes alimentamos também esta tendência de adaptar Jesus aos nossos projetos pessoais? Os 2 amigos conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se faz de peregrino e aproxima-se dele e começou a caminhar com eles. Acreditemos, irmãos e irmãs, Jesus sempre caminha conosco em todos os momentos de nossa vida. Ele não nos deixa sozinhos. Seu amor não decepciona. Como bem afirma São Paulo, nós sabemos em quem depositamos a nossa confiança. Deus caminha conosco, acreditemos. Deus tem interesse por nós. Faltava-lhes o encontro pessoal com o Mestre e Senhor. E nós, amados e amadas, já tivemos esta experiência de um encontro pessoal com Jesus? Tiramos um pouco do nosso tempo para escutar o Senhor? Jesus tornou-se de fato o nosso único tesouro e razão da nossa vida? Somos apaixonados por Jesus ou seguimos como discípulo de Emaús, sem experimentar da intimidade do Senhor? Que é de fato Jesus para nós? Nosso acreditar não seria às vezes um acreditar superficial, epidérmico ou mesmo alienante? Precisamos nos perguntar. Os 2 amigos
Esperavam que Jesus fosse, como disse, o libertador político de Israel. Alimentavam falsas expectativas a respeito de Jesus. Isso porque não escutavam a voz interior. Faltava aos dois uma maior segurança de fé. Ainda não tinha uma fé sólida, por falta de um encontro pessoal com Jesus. E para nós, repito, quem é Jesus? Um reformador social que dividiu a história entre antes e depois dele? Ou o Filho de Deus vivo? Precisamos tirar as lentes escuras para podermos enxergar os sinais de Deus na nossa vida e ver Jesus como Cristo, o nosso Salvador. Quando os discípulos escutaram, seus corações arderam. Assim também nós, amados e amadas, apuremos os nossos ouvidos e escutemos o Senhor, e certamente nossos corações arderão de amor e afeto por Jesus. Quando chegaram perto do povoado, pois já é tarde e a noite vem chegando, então Jesus entrou para ficar com eles. Os discípulos nem perceberam que fizeram uma bela oração que comoveu o Senhor, e agora ele fica e senta-se à mesa com eles. Como o discípulo de Emaús, naquele fim de tarde, amados e amadas, supliquemos também ao Senhor. Fica conosco, Senhor, quando a dor bate na nossa porta e machuca a nossa vida, fazendo sangrar nossa esperança. Fica conosco, Senhor. Repitam. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor, quando a doença invade o nosso corpo e a nossa família e nos deixa sem chão na caminhada. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor, quando vemos impotentes a fome dos pobres, catando nas lixeiras as sobras das mesas fartas. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor, quando testemunhamos multidões de pobres descartados pela sociedade hipócrita e pelos poderes públicos, buscando abrigo nas marquises das lojas ou amontoados nas cracolândias das grandes cidades. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor, quando buscamos e não encontramos políticas públicas verdadeiramente voltadas para os pobres, com real interesse de promoção humana. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor, quando vemos todos os dias nos noticiários, nas redes sociais, a constatação dos pacotes do orçamento secreto para favorecer o clientelismo, deixando à margem aqueles que de fato precisam. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor, quando constatamos o terror da violência dizimando vidas, sobretudo de jovens pobres e negros. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor, diante de tanto desrespeito à vida e à violência contra a mulher, o feminicídio se alastrando como querosene perversa no nosso meio. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor, quando percebemos que cada dia aumenta o número dos milionários que esbanjam à custa dos miseráveis, cada dia mais miseráveis, que vivem dos restos. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Aí uma vez, aí só Fica verdade. conosco, Senhor, Só diante verdades. do estrago que as drogas fazem no meio da nossa juventude, destruindo vidas, matando sonhos, aniquilando a esperança. Fica conosco, Senhor.
Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor, diante do terror do suicídio que ceifa vidas que nunca mais retornarão. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor, para podermos resistir à solidão, o abandono dos pobres, a angústia de pais e mães de família diante da impotência no sustento de seus filhos, para enfrentarmos a depressão e a falta de sentido para a vida. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, diante do pedido ou oração dos discípulos, Jesus sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e o abençoou, depois o partiu e deu a eles. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus, porém ele desapareceu do meio deles. Contemplemos a beleza desta cena. Jesus, o Senhor, sentado com seus amigos, jogando conversa fora, como dizemos hoje, mas sobretudo partindo pão com eles, deixando-se ver e reconhecer nesse momento de beleza infinita de partilha. Esqueci. Queridos amigos e amigas, sem partilha não há fé cristã, não há seguimento de Jesus, não há discipulado de Jesus. A partilha deve ser a nossa senha para que o mundo nos reconheça como seguidores de Jesus. Olhemos como o nosso Brasil. Dizemos que somos uma nação cristã, a maior nação cristã católica do mundo. Na prática, contudo, nós não aparecemos assim. Nós, amados e amadas, quem mais produz grão no mundo hoje é o Brasil. Quem mais produz carne no mundo hoje é o Brasil. E nós temos 33 milhões passando fome. Nós não somos uma nação pobre, nós somos uma nação injusta, que não aprendemos a palavra de Deus, que não partilhamos como Jesus nos ensinou. Nós somos, meus irmãos, me desculpem, hipócritas. Diante, meus irmãos, desses números, o que é que podemos dizer? Vocês se lembram da carta que Pero Vaz de Caminha fez a sua majestade, o rei de Portugal? É o corpo do Senhor partido para a vida do mundo. Celebrar a Eucaristia